O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, participou da conferência de encerramento do Congresso Publius de Direito Constitucional, realizado na Universidade Católica de Pernambuco. O evento discutiu e analisou os atuais problemas constitucionais do Brasil. Na verdade, a Constituição Brasileira de 1988, ela consagra o modelo do Estado Democrático de Direito, que é um modelo que nós temos no mundo hoje um processo de crise. Essa crise no Brasil está agudizada, as instituições estão completamente, parece, desorientadas, há conflitos permanentes entre os poderes e outras situações de âmbito institucional. Então, acredito que nós precisamos hoje pensar o nosso modelo de Estado, mas sempre na afirmação democrática, ou seja, do respeito democrático, do aprofundamento da democracia, e não pela ótica do autoritarismo, pela ótica da supressão de direitos, da ofensa do próprio Estado de Direito. A visão fascista e intolerante cresce a cada dia. E isso eu vejo com grande preocupação isso. Como também vejo com grande preocupação a transformação da sociedade numa dimensão polarizada, onde direitos são ignorados, onde a ideia ou a dimensão de uma arena romana parece que prevalece, ao invés de julgamentos justos de pessoas que devem ser julgadas. Eu acredito que o Ministério Público é uma instituição sólida, né? E que, é claro, a diferença de estilos entre aqueles que dirigem e comandam essa instituição. Rodrigo Janot tem o seu estilo, Raquel Dodge terá o seu, mas eu acho que o que vai prevalecer sempre é a dimensão institucional do Ministério Público. O Ministério Público tem um papel muito importante no combate à corrupção, mas também é uma instituição composta por homens e por mulheres, que têm grandes virtudes e às vezes cometem grandes erros. Então, portanto, é muito importante que para que o Ministério Público continue a se fortalecer, que os erros sejam corrigidos, que o abuso de poder não prevaleça, que as pessoas, ao exercerem as funções dessa nobre instituição, não se precipitem jamais. Eu acho que a Lava Jato deixará um legado para o país muito importante de combate à corrupção. Mas também é necessário considerar que em alguns momentos da Lava Jato, ou em muitos momentos, houve abuso de direito. Então, eu acho que não se pode também aqui ser maniqueísta. Dizer, que maravilha ou que inferno. Tem vantagens e tem erros, tem virtudes e tem defeitos. Por isso é importante que nós meditemos com tranquilidade sobre isso. Eu sempre defendi e continuo defendendo com intransigência o combate à corrupção, porque acho que a corrupção é uma das causas que gera exclusão social no Brasil. Porque o pobre precisa mais do serviço público que o rico. Cada dinheiro desviado dos cofres públicos é serviço público de pior qualidade ou de menor quantidade. E o pobre é que sofre mais com isso. Então, portanto, que se combata fortemente, com vigor, com energia e coragem a corrupção, mas que não se faça isso a custos graves, como são aqueles de aniquilamento do Estado de Direito, de pisotear de garantias e de transformar julgamentos em arena romana. Em primeiro lugar, eu não prejulgo ninguém, até por convicção. Eu acho que o presidente Temer terá o direito de se defender. Acho que a situação dele é incômoda, pelas provas que foram reunidas. Aquelas imagens do Rocha Loures, do dinheiro de Gedel e de certas situações estão colocadas são incômodas. E nós devemos aguardar que ele se defenda. O que eu não posso concordar é que o mesmo Congresso Nacional que afastou Dilma Rousseff por questões meramente orçamentárias, onde os governos anteriores faziam, onde não havia má-fé, onde não havia corrupção, tenha destituído uma presidente eleita, não vai sequer permitir a investigação de Michel Temer. Acho isso um absurdo e um escarnecimento institucional do Brasil aos olhos do mundo. Há toda uma discussão em torno de uma sentença dada pelo juiz Sérgio Moro, se ele estaria inabilitado por força da sentença ou não. Eu procurei ler essa sentença como estudioso do direito e sem paixão. E acho que a sentença é fragilíssima. Do ponto de vista probatório, fragilíssima. Não há provas que aquele triplex seja de Lula, não há provas que ligam dinheiro desviado na Petrobras àquele apartamento. Acho que é uma sentença que, em condições normais de ambiência e temperatura, seria revista pelos tribunais superiores, e espero que seja, porque confio na justiça do meu país e confio nos magistrados. Então, portanto, eu acho que ele terá totais condições de ser candidato se realmente for feita a justiça nesse caso. Dificilmente um poder se autorreforma, né? É das instituições humanas. Uma pessoa que tem uma certa função de exercício de poder dificilmente muda as regras que o investiu na condição de poder. Há que se ter muito desprendimento para que se faça isso. Então, portanto, quando se fala numa reforma política, as pessoas que estão no sistema político tendem a pensar o seu caso e não o que é necessário para o país. Essa é a razão pela qual eu acho que o correto é que a reforma política venha da sociedade, que a sociedade debata, que a sociedade discuta e aponte o principal modelo para o país de reforma política. Razão pela qual, como ministro, eu sempre defendi um plebiscito
para a reforma política, amplamente discutido. Dilma Rousseff chegou a propor isso e não passou no Congresso Nacional. Eu sempre fui um adepto do semipresidencialismo, né? Ou seja, aquele parlamentarismo, digamos assim, mitigado, que existe em Portugal, que existe na França, mas desde que tenha uma mudança do sistema político. Não dá para ter sistema político e ter parlamentarismo também. Claro, então eu defendo um sistema com voto estatal misto, como tem na Alemanha, e um sistema semipresidencialista que me parece ser os ideais para o Brasil e me atendem profundamente nos meus desejos e nas minhas perspectivas políticas, né, de cidadão. Claro, então eu defendo sim. Se essa reforma política, sinceramente, eu acho que o Brasil não sai das crises permanentes que tem e que, infelizmente, entristecem tanto o nosso povo.